Bom dia, bom dia. A paz de Jesus, o amor de Maria. Começando aqui nosso café com Jesus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor, eu louvo-te por sua grandeza, tudo que sou e o que tenho. Louvo por sua bondade, onde reconheço, e conheço que através do que é bom, encontrar somente em ti o verdadeiro sentido do amor. Deus meu Deus, eu te adoro, eu me entrego ao seu querer. Consagra a minha vida toda, a minha casa, Senhor, a minha família, minha esposa, meus filhos, tudo que eu tenho, consagro a ti, meu Deus. Ao seu comando inclino todo o meu agir, o meu proceder. A vós, Deus meu Deus. Bom dia, queridos irmãos. Continuando o nosso catecismo da Igreja Católica, onde nós estamos no parágrafo 2752, que está falando sobre o agir segundo Deus. Aqui ele vem fazer um resumo de onde que a oração da hora de Jesus. É um resumo onde que a oração, a força e o poder da oração. Você vai ter autoridade nessa oração quando você viver ela na sua vida. Então, às vezes, nós pedimos algo que não nos leva para o céu, que não nos leva para o reino de Deus. O parágrafo vai dizer assim: a oração supõe um esforço e uma luta contra nós mesmos. Queridos irmãos, uma coisa muito importante para nós. Às vezes a gente pede algo para Deus e isso não vai te levar para o céu. Então, o que Deus nos cederá é algo que vai nos levar para o céu, é algo que temos necessidade, a providência divina. Mais uma coisa importante, talvez você luta por algo, fala, Deus não está me abençoando, Deus não está dando isso para mim, eu peço tanto. Vou dar um exemplo assim simples, né? Eu quero ser um jogador de futebol, um atleta, me abençoa, abre as portas, mas eu não me dedico, então as portas sempre vão estar abertas, tudo que Deus tem aqui para nós, mas se aquilo ali for me tirar do reino de Deus, e eu sou um cara de oração, as portas vão estar fechadas. Por quê? Porque Deus sabe que lá na frente isso vai te prejudicar. Então, continuando, a oração supõe um esforço. Então, se eu rezo, eu peço para Deus, mas eu não me dedico também, então tudo que você for fazer exige a dedicação, exige o teu esforço. Deus também espera de nós o esforço. Eu preciso que as coisas andem lá na minha loja, mas eu tenho que me dedicar também. Deus vai abençoar, mas Ele quer a minha dedicação. Né? O esforço é uma luta contra nós mesmos, contra os embustes do tentador. Aqui está se referindo também às situações para chegar ao céu. Como eu vivo a minha vida para chegar ao céu. Eu falei um pouquinho ali sobre a força e o poder da oração e como que ela reage o nosso Deus, assim, que pelo mover que a gente vê, que a gente já degustou disso, né? Quando você pede alguma coisa para Deus e não acontece. E o verdadeiro sentido da oração é aquilo que você ora ao Pai, o Pai fala contigo e apresenta diante de Deus, mas é uma luta contra o mal. É uma luta quando eu quero chegar ao céu, as coisas começam a vir em cima da gente, as tentações, as dificuldades. É isso que hoje o Catecismo está dizendo para nós. O combate da oração é uma inseparável do combate espiritual. É necessário para agir habitualmente segundo o Espírito de Cristo. Reza-se como se vive, porque se vive como reza. Queridos irmãos, este momento que nós vivemos é muito importante isso. Reza-se como se vive. Nós vamos rezar por algo que nós estamos vivendo, nós vamos pedir, clamar a Deus, mas vive-se como se reza. Se eu estou em um momento de oração com Deus, eu quero a graça para a minha vida, eu também tenho que buscar a graça. De que forma? A confissão, os sacramentos, a unidade com Deus. Às vezes eu peço, irmão, ora por mim, reza por mim. E a minha ação é o quê? Ficar parado? Não ter unidade com Deus?
fazer de conta que nada está acontecendo, mas eu quero sua graça e não quero me dedicar a nada nas coisas de Deus. Então isso, meu irmão, é importante quando você pede uma oração. Ô irmão, vem, você faz uma oração para mim. Irmãos, estamos juntos. Mas a maior graça da tua vida, querido, querida, é quando você dá um passo na fé. É quando você vai até a Deus, quando você se coloca na presença dele, num grupo de oração, na Santa Missa, na confissão, nos sacramentos, uma vida em unidade com Deus. Isso reza-se como se vive e vive-se como se reza. Eu vou ler uma passagem para nós que Jesus chama aqueles irmãos de hipócritas. Está lá em Marcos capítulo 7, do versículo 6 em diante. Jesus disse-lhes: Isaías com muita razão profetizou de vós, hipócritas, quando escreveu: Este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Olha só, irmãos, somente fala, mas não vive. Em vão, pois, me cultuam, porque ensinam doutrinas e preceitos humanos. Eles estavam aqui falando sobre não lavar as mãos. Eles valorizavam mais esses preceitos humanos do que os seus discípulos lavam as mãos no jejum, do que olhar para o que salva a alma. Isso que Jesus chama a atenção. Deixando os mandamentos de Deus, vos apegais à tradição dos homens. E Jesus acrescentou, por exemplo, no dia do sábado, você não podia nem apagar a luz, porque senão você ia para o inferno. Então isso Jesus fala, não é... Ele vem trazer a plenitude do amor de Deus. Então a gente tem que voltar o nosso coração tudo para a salvação, junto com Deus. Deixando os mandamentos de Deus, vos apegais à tradição dos homens. É aquela situação que eu falei, você alimenta o irmão com a cesta básica, irmão, é maravilhoso, você dá força, você combater aquela situação como nós vemos, é um combate espiritual também. Então nós temos que levar também a palavra de Deus junto com essa cesta básica, nós temos que levar a salvação desse irmão junto com a cesta básica, chamar ele, convidar ele para vir para a Santa Missa, confessar, você quer confessar? Vou chamar o padre, nós vamos juntos. Isso sim é um cristianismo verdadeiro. Não é somente, não, eu tenho que fazer a boa ação. Mas e essa boa ação? Você está salvando as almas ou você está somente enchendo a barriga do irmão? Temos que ver isso. Eu tenho um testemunho do irmão que disse assim, que ele estava na rua e um dia um cara pegou e deu para ele R$2. Ele falou assim, sempre eu peço dinheiro, R$1, as pessoas me dão. Mas naquele dia, aquele irmão me ofereceu, eu posso orar por você? Ele falou que as pessoas davam dinheiro, parece que como expulsando ele daquele local. Toma aí e some daqui. Mas ele se sentiu acolhido na oração. Então, queridos irmãos, é justamente isso. E Jesus acrescentou, na realidade, invalidais os mandamentos de Deus para estabelecer a vossa tradição. Pois Moisés disse, honra teu pai e tua mãe, e todo aquele que amaldiçoar pai ou mãe seja morto. Então, você honrar pai e mãe, não é você deixar ele depois jogado, né? Honrar pai e mãe, é você cuidar, não é você falar mal dizer. Sabe, irmãos, às vezes a gente não compreende o mundo, já aconteceu comigo. Como agir diante de uma situação? Como agir diante de um relacionamento do pai e da mãe e você sendo filho? Eu, algumas vezes, já tomei a dor do meu pai, tomei a dor da minha mãe. E no relacionamento deles eu entendi que eu tenho que ser filho e não entrar na vida conjugal dos dois. Eu tenho que ajudar eles a se relacionar. Até então, eu tomei as dores da minha mãe, eu falava coisas com meu pai, eu era um filho meio irado. E hoje eu entendi. Hoje eu entendi, diante de Deus, diante da palavra, diante do ensinamento, que eu devo amar eles e ajudar eles a chegar ao céu. E o casamento deles, ajudar eles no relacionamento. Se o relacionamento deles estiver bem, glorifica a Deus. Se não estiver bem, vou glorificar e vou continuar ajudando. Aí eu vou além, vou das situações da vida deles também. O que eu puder ajudar meu pai e minha mãe, eu vou ajudar. Hoje eu compreendo muito, que eu devo sim, às vezes, quando precisar e necessário, diante de Deus, testemunhar, mas antes conversar com eles e falar, pai, mãe, estamos aqui juntos, vamos viver essa graça. Porque primeiro eu tenho que honrar meu pai e minha mãe, conversar com eles, explicar as situações, e aí sim eu dou meu testemunho, se for necessário. Então, queridos irmãos, a vida é assim.
A gente reza o que se vive e vive o que se reza. Então, nos momentos de oração, do nosso rosário da madrugada, nos momentos que nós rezamos o terço, que nós meditamos as palavras que vêm, é para o nosso crescimento. E se nós não colocarmos em prática, somos hipócritas. Somos hipócritas. E tudo que eu estou dando esse testemunho agora, eu já vivi e estou vivendo. E eu peço a Deus que me dê forças, que Ele me mande os ensinamentos, que Ele seja a luz da minha vida. Mesmo que tem coisas que tem que arrancar a minha soberba do meu coração, o meu orgulho do meu coração. O que é uma pessoa soberba? Aquela pessoa que acha que sabe de tudo. E quantas vezes a gente peca nessa situação, querendo se achar sabedor de tudo. Por isso, queridos irmãos, coloca a mão no teu coração e diante dessa palavra hoje, vamos pedir para Deus que o Espírito Santo de Deus ilumine o nosso coração, tire toda a soberba, Senhor, tire todas as más inclinações para o pecado, tire do nosso coração, Senhor, tudo aquilo que não convém, até quando a gente vai pedir algo, se está precisando mais do meu esforço do que a sua própria bênção. Talvez, querido irmão, as coisas estão bem fáceis na tua frente, mas eu entro no comodismo, entro na preguiça e fico pedindo para Deus. E Deus não age. Deus age, meu irmão, mas eu preciso dar um passo, eu preciso ter a dedicação na minha vida. E que o Espírito Santo de Deus mova isso no nosso coração, Senhor. Que teu Espírito venha tirar todas as situações da preguiça, do maldizer, das murmurações, para que haja a bênção. Comece a abençoar as tuas coisas, irmão. Comece a clamar a Deus no meio do teu proceder, da tua vida, do teu agir. Senhor, dai-nos essa graça, Senhor. Elimine do nosso coração toda murmuração e derrama a tua graça no meio de nós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Daqui a pouquinho nós vamos entrar com o Lectio Divino, que é o Evangelho do dia, e hoje vai estar muito importante. Vai ter um testemunho, né? Um testemunho que até eu coloquei aqui. Eu vim aqui hoje testemunhar o mal que me fizeram, né? Então eu quero ler certinho ali. Eu venho aqui hoje testemunhar o mal que me fizeram, daqui a pouquinho. Daqui uns 5 minutos. Através da palavra de Deus. Tá bom, irmãos? Um grande abraço, que Deus abençoe. 5 minutinhos a gente entra com o Lectio Divino. Um grande abraço.